Fala, aretês! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Código de Processo Civil. Hoje, no quinto episódio, nós vamos do artigo 98 até o artigo 118. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho. Vamos lá? Seção 4 da gratuidade da justiça. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Parágrafo 1º. A gratuidade da justiça compreende: inciso 1, as taxas ou as custas judiciais; inciso 2, os selos postais; inciso 3, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios. Inciso 4. A indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse. Inciso 5. As despesas com a realização de exame de código genético, DNA, e de outros exames considerados essenciais. Inciso 6. Os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. Inciso 7. O custo com a relação o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração de execução. Inciso 8. Os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Inciso 9. Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Parágrafo 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Parágrafo 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 4º. A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Parágrafo 5º. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto no artigo 95, parágrafos 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no parágrafo 1º, inciso 9, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 dias, manifestar-se sobre esse requerimento. Artigo 99. O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Parágrafo 1º. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo e não suspenderá seu curso. Parágrafo 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Parágrafo 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Parágrafo 4º. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que versa exclusivamente sobre o valor de honorário de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Parágrafo 6º. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo o requerimento e deferimento expressos. Parágrafo 7º. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o requerente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Artigo 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Artigo 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Parágrafo 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Parágrafo 2º. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento de custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não recolhimento do recurso. Artigo 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Capítulo 3 dos Procuradores. Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Artigo 105. A procuração-geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se fundação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Parágrafo 1º. A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. Parágrafo 2º. A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 3º. Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 4º. Salvo disposição expressa em sentido contrário,
constante do próprio instrumento. A procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Artigo 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado, inciso 1, declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações. Inciso 2. Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Parágrafo 1º. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Parágrafo 2º. Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Artigo 107. O advogado tem direito a, inciso 1, examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Inciso 2. Requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 dias. Inciso 3. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Parágrafo 2º. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Parágrafo 4º. O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o parágrafo 3º, se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 1 do caput deste artigo aplica-se integralmente aos processos eletrônicos. Capítulo 4. Da sucessão das partes e dos procuradores. Artigo 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Parágrafo 2º. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como litisconsorte, como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Parágrafo 3º. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Artigo 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Parágrafo 1º. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Parágrafo 2º. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Título 2 do litisconsórcio. Artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente quando: inciso 1. Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Inciso 2.
Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso 3. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Parágrafo 2º. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será, inciso 1, nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Inciso 2, ineficaz nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litisconsortes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Artigo 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Galera, é isso aí. Esse foi o 5º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105, e hoje nós fomos do artigo 98 até o artigo 118. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. E é isso aí, galera. Bons estudos, até a próxima. Tchau!